Olá! Sejam bem-vindos à aula de introdução ao romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Eu sou o Alexandre Ferreira Martins, professor e pesquisador em português como língua adicional e participo deste projeto na condição de professor leitor da Universidade Hanguk de Estudos Estrangeiros, com apoio da Embaixada do Brasil em Seul e do Ministério das Relações Exteriores. Essa aula vai ser dada em colaboração com outra colega. Antes de começarmos a falar sobre o romance em questão, eu vou passar a palavra para ela, que está não muito longe aqui da Coreia do Sul. Olá, me chamo Tamiz e também sou professora e pesquisadora em português como língua adicional. Estou representando aqui o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a Embaixada do Brasil em Tóquio e a Universidade Sofia. Nesta aula, vamos apresentar uma introdução ao romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Meu colega Alexandre e eu dividimos a aula em duas grandes partes. Na primeira delas, vamos contextualizar o romance, apresentar a vocês uma síntese do enredo com as principais personagens, conflitos e desfecho, além de abordar a importância de Úrsula para a literatura brasileira, como obra precursora da literatura negra no país. Na segunda parte, vamos retomar as temáticas centrais do romantismo no Brasil, período do qual faz parte o romance de Maria Firmina dos Reis. Por fim, vamos analisar o segundo capítulo da obra da autora, buscando mostrar como as temáticas do romantismo brasileiro aparecem nos trechos que selecionamos. Esperamos que vocês tenham uma boa experiência com esta aula e se interessem pela leitura integral do romance Úrsula e de outras obras da literatura negra brasileira. O romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, foi publicado em 1859. É muito importante destacar que a obra veio a público num período posterior à proclamação da independência do Brasil, ocorrida em 1822, e anterior à abolição da escravatura, que aconteceu em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. À primeira vista, o romance Úrsula conta a história de amor entre dois jovens, o corajoso Tancredo e a pura Úrsula. Tancredo havia passado por um evento trágico. Seu pai tinha se casado com a jovem Adelaide, o primeiro amor do seu próprio filho. Bem trágico, né? É a partir daí que temos o início da primeira cena do romance. Em meio a uma linguagem rebuscada da paisagem, vemos Tancredo cavalgando sem destino, fugindo da traição do seu pai e da mulher que ele amava. Tancredo, ainda no primeiro capítulo do romance, está quase morrendo na estrada quando é socorrido por Túlio, um jovem escravizado que andava por aquele lugar. É a partir desse momento que começamos o segundo capítulo do romance, que nós vamos analisar mais adiante. Nele, Túlio leva Tancredo para a casa de sua senhora, Luísa B., mãe da nossa protagonista, Úrsula. Túlio e Úrsula cuidam de Tancredo, e é nesse momento do romance que vemos nascer um elo afetivo entre o casal romântico Úrsula e Tancredo. Agora, a professora Tamiz vai contar um pouquinho mais da história para vocês. Nos capítulos seguintes, Úrsula e Túlio cuidam de Tancredo até que ele fique melhor. É nesse momento da história que Úrsula e Tancredo começam a se apaixonar, numa grande representação do amor cortês, que é uma característica muito típica do romantismo. É a partir daí que Tancredo e Úrsula contam um para o outro suas histórias de vida, cheias de conflitos familiares. Depois de conhecermos a história de Úrsula e de sua mãe, Luísa B., somos apresentados a Fernando de P., tio de Úrsula, o qual a jovem vem a conhecer na ausência de Tancredo. Fernando se apaixona por Úrsula, formando um trágico triângulo amoroso no romance. A história termina da pior maneira possível, diferentemente dos folhetins da época, jornais que as pessoas liam diariamente e que quase sempre representavam finais felizes. Tancredo é morto por Fernando. Úrsula, diante de tamanha tragédia, enlouquece enquanto Fernando foge. Diante desse curto resumo que a professora Tamiz e eu fizemos para vocês, conhecemos um pouco da história do romance, mas não contemplamos a riqueza da obra do ponto de vista histórico, como o primeiro romance da literatura brasileira escrito por uma mulher, e por uma mulher negra. Uma das personagens do romance, por exemplo, a Susana, resgata a memória de quem foi levada de seu país de origem para ser escravizada no Brasil. O romance, portanto,
além de trazer elementos típicos do folhetim romântico, introduz uma narrativa que se constitui como uma verdadeira documentação de eventos relativos à escravização no Brasil. E isso do ponto de vista de quem foi escravizado. Assim, nós conseguimos enxergar humanidade em personagens que até então não tinham uma complexidade psicológica exposta em romances da época. A partir do que vimos, o que você achou do romance? Ficou curioso para saber como o tio de Úrsula se apaixonou por ela e depois acabou matando Tancredo? E por que essa história não teve um final feliz? O romance é de domínio público. Vocês podem encontrá-lo facilmente na internet e começar a leitura. Assim, fica bem mais fácil descobrir a resposta das perguntas que fizemos. Então, vamos pensar sobre a importância desta obra para a literatura brasileira? Se tem algo que podemos dizer com certeza sobre conhecimentos compartilhados em todo o mundo, é o conhecimento de que o romantismo, mesmo que não seja em um nível aprofundado, é uma ideia compreendida e reconhecida por todos desde quando éramos crianças. Na literatura, o romantismo pode surgir, inicialmente, em nosso imaginário, por meio das imagens de um amor impossível, de uma jovem que precisa ser salva, por batalhas e guerras, dentre tantos outros exemplos que poderiam ser ditos aqui e que fariam com que lembrássemos de todos os filmes que já assistimos, das séries que acompanhamos, das músicas que escutamos e dos livros que lemos. Faça um teste aqui conosco. Quando falamos a palavra romantismo, quais são as primeiras coisas que surgem na sua cabeça? Compartilhe conosco e vamos ver tudo o que é compartilhado entre nós quando pensamos nesta palavra. Segundo Alfredo Bozzi, um grande crítico e teórico brasileiro, referência nos estudos de literatura, encontramos nos textos literários pertencentes ao romantismo uma tematização centralizada nas atitudes vividas pelos escritores românticos. O que os escritores viveram, ou seja, as histórias de vida de cada um, são traços mentais e afetivos que serão perceptíveis nas obras. Por isso, o eu, sujeito, é muito presente nas histórias românticas. Para Bozzi, esse eu romântico, objetivamente incapaz de resolver os conflitos com a sociedade, lança-se à evasão. Mas o que isso significa? Que aquele ou aquela que está no meio de uma grande história de amor, amor este que pode ou não ser correspondido, não consegue resolver os problemas que existem em sua vida, na sua família, no seu meio social e acaba fugindo dessa situação. E essa fuga pode ser, literalmente, fugir de um espaço físico para outro. Ou então, pode ser até mesmo a morte. Aqui, temos uma realidade de natureza romântica expressiva. Um exemplo que Bozzi nos dá sobre essa expressividade do sujeito na obra romântica é a presença de momentos em que se prefere noite ao dia, escuridão à claridade. Isso porque seria na escuridão que as forças inconscientes da alma surgiriam com mais intensidade, como o sonho e a imaginação. Desse modo, além da tematização, o nível estético é outro fator que Bozzi destaca como sendo importante de ser observado no romantismo. Vale aqui relembrar uma ideia de Bozzi, na qual ele explica que a poesia, o romance e o teatro passam a existir no momento em que as ideias e os sentimentos de um grupo viram obras. Ou seja, quando tomam a forma de composições, arranjos intencionais de signos e estruturas. Úrsula é um livro que chamamos de obra literária por também reconhecermos o nível estético presente neste romance, como nível de locução, de figuras de estilo, de sintaxe e de prosódia, responsáveis pelo que vamos chamar de texto literário. E isso vocês vão encontrar ao longo de toda a leitura desse livro, tão importante para a literatura brasileira. Agora, vamos começar a analisar um pouco o romance Úrsula, mais particularmente o capítulo 2, que tem como título O Delírio.
No primeiro momento, vamos contextualizar o capítulo apresentando o seu resumo e as principais personagens que aparecem nele. Ao mesmo tempo, vamos explicar o título do capítulo. Após isso, vamos explorar aspectos relacionados à linguagem do romance, mostrando a sua importância estética como obra romântica. Para isso, vamos apresentar trechos que exemplificam essa questão. Em seguida, nós decidimos explicar algumas temáticas do período do romantismo na obra Úrsula, como a idealização do amor e da mulher e a descrição dos ambientes e das paisagens. Por fim, vamos destacar a temática abolicionista presente no romance, que está também contida no capítulo em questão, através do tratamento distanciado de hierarquias sociais dado pela autora às personagens de Túlio, Úrsula e Tancredo. Esse aspecto é o que diferencia a obra de Maria Firmina de outras do mesmo período literário. O capítulo 2 começa logo depois de Tancredo ser resgatado por Túlio. Nele, o delírio é produto do estado de saúde do rapaz. Quando Tancredo já estava na casa de Luísa B., mãe da protagonista Úrsula, Túlio e a jovem passam a cuidar dele. Neste capítulo, Tancredo delira por conta de sua condição física e também pela imagem de Úrsula, que faz com que ele se lembre de Adelaide. Como contamos anteriormente, Tancredo tinha se apaixonado por Adelaide, mulher que ele amava e que se casou com seu pai. Nesse sentido, o delírio do jovem está diretamente ligado ao trauma do amor não correspondido, mas nos aponta também para uma reconexão dele com o amor. Úrsula passa a representar o cuidado e o afeto femininos, dos quais Tancredo estava tentando se distanciar. Desse modo, o título do capítulo se refere ao estado do protagonista. Esse delírio de Tancredo representa também a transição entre um passado que é revivido por causa de sua condição de saúde e uma fase de superação do trauma que ele teve após o casamento da mulher que ele amava. Isso porque a chegada na casa de Luísa B. estabelece o início do vínculo afetivo do rapaz com a jovem Úrsula. Alfredo Bozzi já destacava que a tematização e o nível estético são características muito presentes em obras do romantismo. Isso pode ser verificado logo no título do capítulo 2 do romance Úrsula, onde já conhecemos o contexto em que aconteceu aquela parte da história, muito importante para o estabelecimento da relação amorosa das protagonistas. O delírio de Tancredo e a sua oscilação entre o real e o seu inconsciente demonstram relações entre o que está na superfície e o que está oculto, como a relação entre a escuridão e a claridade. Essa dualidade evidencia o momento no qual as forças inconscientes da alma surgiriam com mais intensidade. Além disso, o próprio cenário que abre o capítulo apresenta uma ideia de penumbra, como no trecho a seguir. À noite, há muito que tinha desdobrado sobre a terra seu pesado manto de escuridão, animando, distarte, o profundo silêncio dos bosques. Seguindo para o próximo parágrafo do texto, vamos completando em nossa cabeça a imagem do cenário que é descrito. O quarto do doente era apenas aclarado por fraca luz, cuja baixa claridade deixava, contudo, ver-se o rosto do mancebo, afogueado pelo requeimar da febre. Os olhos tinha-nos ele dilatados, e com esse brilho e movimento que só dão a febre. No entanto, estava tranquilo, e um só gemido não se lhe ouvia. Essa descrição, que nos permite imaginar o local, a disposição dos objetos na cena e como as personagens se encontram, é uma das características mais presentes nas obras pertencentes ao romantismo. Ainda no final da primeira página, nós começamos a ver como o delírio de Tancredo se dá nas poucas palavras que ele diz. Oh, não, nunca amei. O delírio de Tancredo é intenso, repleto dos sentimentos mais profundos de mágoa, tristeza, amor não correspondido e saudades. Ao longo de todo esse capítulo, vamos ver a presença da intensificação dos sentimentos das personagens, o que vai nos possibilitar criar um envolvimento com elas ao longo da nossa leitura.
A descrição do ambiente, a intensificação dos sentimentos e a exposição do que está obscurecido para a luz são todos esses elementos que fazem parte da tematização. Agora, vamos introduzir a questão do nível estético da obra com o seguinte trecho, que está presente na página 65 da edição que estamos usando. Não vedes, prosseguiu fitando Úrsula, como é belo amar-se, como se nos expande o coração, como nos transborda a alma de felicidade. Nesse trecho, conseguimos verificar 1. A valorização do amor, que é a característica mais típica do romantismo. Úrsula acredita que jamais amaria, mas mesmo assim, ela diz a Tancredo que é belo amar, que o amor expande o coração de quem o sente, que a pessoa fica tão feliz que a sua alma transborda. 2. A linguagem poética, que normalmente é utilizada em obras românticas, a riqueza e a escolha de palavras, bem como a utilização de figuras de linguagem, como em expande o coração e transborda a alma de felicidade. Nós sabemos que nosso coração não aumenta de tamanho por sentir amor, cientificamente falando, mas na linguagem romântica se fala assim para que seja compreendido que o amor é um sentimento muito grande, assim como a felicidade, que chega a transbordar. Não cabe em apenas uma alma, um ser humano. Esses exemplos de figuras de linguagem são o que chamamos de metáfora, que é quando fazemos uma comparação entre dois elementos para expormos alguma ideia ou explicarmos uma situação. Vamos dar uma olhada em outros exemplos de figuras de linguagem presentes neste capítulo em outros trechos que selecionamos. Violenta, terrível, espantosa tinha sido a crise, e Túlio velava a cabeceira do enfermo. À noite, há muito que tinha desdobrado sobre a terra seu pesado manto de escuridão, animando destarte o profundo silêncio dos bosques, apenas interrompido pelo roçar do vento nos longínquos palmares, ou pelo gemido triste de sentido noitibó, ou os agoreiros pios do Acauã. Nesse trecho, chamamos a atenção para os 3 adjetivos que estão sendo usados logo na primeira linha: violenta, terrível e espantosa. Esses 3 adjetivos estão sendo usados para intensificar a descrição da crise de Tancredo, para que nós, enquanto leitores, consigamos visualizar a cena. Poderia ser dito, violenta tinha sido a crise, mas se é utilizada apenas uma palavra para descrever a situação de Tancredo, não conseguimos dimensionar o quão grave estava sendo aquele momento. Desse modo, a figura de linguagem da gradação é utilizada quando queremos intensificar ou diminuir o sentido de alguma ideia expressa no texto, principalmente no literário. Para identificar a gradação nos textos, vamos encontrar mais de 2 termos, geralmente adjetivos, que partilham um sentido e serão colocados em sequência na frase para destacar a ideia que o ou a escritora deseja dar naquela passagem de texto. Isto é, se você quer dizer que algo foi bom e quer deixar isso muito claro no texto, você vai precisar criar uma sequência de termos que expressam coisas boas, por exemplo, foi bom, agradável, ótimo. Continuando a explicação da tamiz, ainda nesse mesmo trecho, vamos destacar a parte em que há 2 palavras, gemido, triste. Mas vocês sabem o significado da palavra gemido? Essa palavra significa aquilo que produzimos com a nossa voz, quando estamos doentes e não conseguimos falar muito bem. Quando você sente uma dor forte, a tendência pode ser gemer. Esse som que nós produzimos só pode ser feito por seres animados. Por isso, quando vemos essa palavra junto com o adjetivo triste, temos um exemplo da figura de linguagem da personificação. A personificação tem o objetivo de intensificar a passagem de uma ideia ou a mensagem para o que é real, sempre se apoiando em sentimentos que criam um universo abstrato e poético. Por isso, essa figura de linguagem é muito utilizada no texto literário e também é o que faz esse mesmo texto ser considerado poético. E, já na próxima página do capítulo, temos o seguinte trecho. Úrsula chegou-se ao leito do enfermo e, com timidez, que a paixão quase destruía, tocou-lhe as mãos. As suas gelaram de desalento e de comoção.
porque sentiu as do doente ardentes, como a lava de um vulcão. Aqui, com o exemplo as mãos ardentes como a lava de um vulcão, encontramos novamente a figura de linguagem da metáfora. A metáfora é a figura de linguagem que realiza a comparação entre o sentido de uma palavra com o significado de outra. Por isso, falar de mãos ardentes como a lava de um vulcão significa dizer que as mãos estavam muito quentes, mais quentes do que o normal. Então, para que a metáfora seja compreendida, é preciso compartilhar os sentidos das palavras de um contexto específico, que pode ser um conhecimento compartilhado entre amigos e familiares ou entre culturas. Por essa razão, quanto mais aprendemos sobre uma cultura, por meio da aula de língua portuguesa, mais poderemos entender as metáforas existentes naquela língua e naquele contexto literário. Legal, né? E agora, vamos ver uma parte que expressa fortemente as emoções no seguinte trecho. Eu te vi, mulher infame e desdenhosa, fria e impassível como a estátua, inexorável como o inferno. Assassina! Oh, eu te amaldiçoo, e ao primeiro dia do meu amor. Minha mãe, minha pobre mãe! E entrou a soluçar desesperadamente. Em todo esse trecho, encontramos a figura de linguagem da hipérbole. Quando usamos essa figura de linguagem, queremos, intencionalmente, apresentar um exagero por meio de palavras e expressões da língua para contar ou escrever algo. O exagero é marcado em todo esse trecho do delírio de Tancredo. Além disso, vamos observar um último trecho? Essa mulher figurava-se-lhe bela como um anjo, sedutora como uma fada, maligna como um demônio, e entretanto amada, muito amada. E o seu nome lhe queimava o coração, como se lá estivesse escrito com letras de fogo. Encontramos aqui outra característica do romantismo, a idealização da mulher. Ao falar de Adelaide, que era uma mulher bela como um anjo, encontramos uma ideia muito presente nas obras do romantismo. A imagem de mulher perfeita, quase como uma divindade. Que figura ou figuras de linguagem você acha que estão presentes aqui? Depois dessa aula, que tal vocês relerem o capítulo e procurarem outros trechos nos quais percebam essas figuras de linguagem para compartilharem aqui com a gente? Esse é um exercício muito bom para vocês começarem a perceber como a expressão dos nossos sentimentos e também das nossas ideias são colocadas em palavras no texto literário. A certa altura do capítulo, Túlio está diante de Tancredo, que ainda está delirando. O mancebo toca a mão de Túlio, que rapidamente se esquiva. Essa ação é seguida pela insistente tentativa de Tancredo de se manifestar para Túlio. Essa atitude acaba por desencadear um dos primeiros contrastes do fundo abolicionista do romance. O delírio que intitula o capítulo é a condição que leva Tancredo a ficar sem um filtro social que o distanciava do jovem escravizado que o resgatou. Vemos, de um lado, um homem branco que atribui ao escravizado negro a condição humana. De outro lado, passamos a ver, através do discurso de gratidão de Túlio, o sentimento de alguém que foi desumanizado pela condição de escravizado e que se vê pela primeira vez em sua condição humana. Vejam aqui o trecho que selecionamos para vocês. Homem generoso, único que soubeste compreender a amargura do escravo. Tu que não esmagaste com desprezo a quem traz na fronte estampado o ferrete da infâmia, porque ao africano seu semelhante disse, és meu. Ele curvou a fronte e, humilde e rastejando qual erva, que se calcou aos pés, o vai seguindo. Porque o que é senhor, o que é livre, tem segura em suas mãos ambas a cadeia, que lhe oprime os pulsos. Cadeia infame e rigorosa, a que chamam escravidão. E, entretanto, este também era livre, livre como o pássaro, como o ar, porque no seu país não se é escravo. Ele escuta a nênia plangente de seu pai, escuta a canção sentida que cai dos lábios de sua mãe.
e sente como eles que é livre, porque a razão lhe diz e a alma o compreende. Oh, a mente, isso sim, ninguém a pode escravizar. Com isso, vemos com maior destaque a intenção abolicionista de Maria Firmina dos Reis, a partir do momento em que a personagem Túlio manifesta as consequências da escravização para a condição física e mental da população negra escravizada que aguardava pela sua liberdade. Desperta, porém, em breve dessa doce ilusão, ou antes sonha que a engolfara e a realidade opressora lhe aparece. É escravo e escravo em terra estranha. Fogem-lhe os areais ardentes, as sombras projetadas pelas árvores, o oásis no deserto, a fonte e a tamareira. Foge a tranquilidade da choupana, foge a doce ilusão de um momento, como ilha movediça, porque a alma está encerrada nas prisões do corpo. Ela chama-o para a realidade, chorando, e o seu choro só Deus compreende. Ela não se pode dobrar, nem lhe pesam as cadeias da escravidão, porque é sempre livre, mas o corpo geme e ela sofre, e chora, porque está ligada a ele na vida, por laços estreitos e misteriosos. Vamos terminando a análise do capítulo 2 por aqui, certo? Parece quase inesgotável esse trabalho de interpretação e análise do texto literário. É por isso que a professora Tamires e eu recomendamos que vocês, que estão nos assistindo, tentem fazer uma leitura completa do romance Úrsula. Isso vai, com certeza, ajudá-los a ampliar ainda mais os sentidos que vocês mesmos vão construindo a partir da leitura, indo e voltando, fazendo anotações e tirando conclusões sobre as escolhas que a autora fez ao longo da construção da história. A partir de agora, vamos tentar finalizar as nossas reflexões. Que tal falarmos sobre a importância da escrita da Maria Firmina para a literatura brasileira? E como seu legado literário contribuiu para a ascensão de escritores negros nos últimos tempos? São informações bem importantes para entendermos a razão pela qual o romance Úrsula foi escolhido para estar nesta aula. Vamos lá? Úrsula é o primeiro romance da autora Maria Firmina dos Reis. Essa obra do século XIX é considerada como o primeiro romance brasileiro de autoria feminina a tecer críticas à escravização, na medida em que apresentou, didática e explicitamente, o ponto de vista do escravizado. A escritora, que nasceu no Maranhão, esteve por quase um século esquecida no panorama literário brasileiro, à sombra de um período marcado pela presença de autores predominantemente homens e brancos. A obra da autora foi recuperada em um sebo do Rio de Janeiro pelo historiador Horácio de Almeida, em 1962. Mas é relativamente recente a ascensão do nome de Maria Firmina dos Reis no meio acadêmico literário. Em anos mais recentes, o romance Úrsula foi leitura obrigatória para o ingresso em diferentes universidades brasileiras, tais como a Universidade Federal do Piauí, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e muitas outras. Segundo dados do programa Escrevendo o Futuro, do Ministério da Educação do Brasil, entre 1859 e 2009, houve apenas 6 edições publicadas das obras de Maria Firmina. Essa realidade mudou significativamente com o interesse do mercado editorial pela obra da autora. Entre 2017 e 2020, foram 16 novas edições publicadas. Fantástico como as coisas mudam, né? Com a Maria Firmina, a literatura brasileira apresentou pela primeira vez a visão de uma mulher negra escritora sobre as privações de liberdade e de existência promovidas pelo antigo projeto escravocrata do sistema colonial no Brasil. Essa temática e o propósito interveniente da escrita da autora estão explícitos em muitas partes do romance. E é muito importante destacarmos esse aspecto aqui, porque na época em que o romance foi produzido, a escrita literária era predominantemente masculina, e a abordagem da escravização era bastante superficial e focada na visão dos brancos sobre a população negra na sociedade brasileira. Nós vimos que o romance Úrsula se aproxima do romantismo em diversos aspectos estéticos e temáticos,
mas também se distancia de obras dessa mesma corrente literária, diferentemente de outras obras do período. O romance de Maria Firmina se compromete com a abolição da escravatura. É por isso que o resgate da obra de Maria Firmina e a ascensão dela na última década nos mostra que a escassez de autores que retratam a temática racial é há muito tempo bastante significativa. E não se trata de algo isolado, porque podemos verificar a mesma coisa ao longo dos séculos seguintes. Em entrevista ao jornalista Guilherme Henrique, do jornal Deutsche Welle Brasil, o escritor e vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance, Jefferson Tenório, afirmou que histórias de pessoas brancas já foram contadas à exaustão. Com isso, o autor de O Beijo na Parede, de 2013, Estela Sem Deus, de 2018 e O Avesso da Pele, de 2020, retoma o fato de que a literatura brasileira, predominantemente branca, retratou pouco a temática racial nas histórias que grande parte dos nossos autores nos contaram. A singularidade da obra de Maria Firmina se expressa na intenção da autora de retratar o direito de existir da população negra em um contexto onde a produção literária refletia, em sua grande maioria, a forma de ver o mundo de uma elite intelectual branca. Foi a partir dessa mesma vontade de desconstruir estereótipos, de se expressar a partir e pela condição de subalternidade, refletindo as reais consequências do colonialismo na sociedade brasileira, que a escritora negra brasileira ganhou espaço e força nos últimos anos. Na contemporaneidade, a série Cadernos Negros, que é uma antologia de produção independente de um grupo de artistas negros, teve seu primeiro número lançado em 1978. A série nasceu dentro desse espírito de manifestar os valores da população negra e de lutar contra o racismo e a exploração social dentro e fora das artes, especialmente da literatura. A primeira edição da série foi um manifesto que inaugurou um dos mais importantes espaços para a publicação da literatura negra no Brasil, hoje contando com mais de 40 edições com autores de diferentes estados do país. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Antes de mais nada, nós queríamos deixar uma mensagem, nessa última parte, para ressaltar o valor da obra de Maria Firmina dos Reis para a literatura brasileira e para o projeto que deu origem à aula que preparamos. É uma grande honra para nós estarmos aqui apresentando uma escritora brasileira que, embora esquecida em parte da nossa história literária, foi resgatada e nos apresentou uma versão diferente da literatura da época. A ascensão de Maria Firmina nos colocou frente a uma versão do romantismo brasileiro que nós nem sabíamos que poderia ter existido se não fosse pela escrita dessa fantástica autora. O romance Úrsula, assim como toda a obra de Maria Firmina, é muito importante para a literatura brasileira. Isso porque a autora foi a única escritora negra a retratar o abolicionismo e a dar vida a personagens que questionaram a sua posição na sociedade brasileira e as consequências reais da escravização. Nesse sentido, vale referir aqui o que nos traz a pesquisadora brasileira Soraya Ribeiro Casimiro Rosa, no seu artigo Um Olhar sobre o Romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Nele, a pesquisadora comenta que o romantismo construído a partir dos romances Iracema e o Guarani, ambos escritos por José de Alencar, referiam uma concepção de nacionalismo baseado na idealização da colônia, retratando os povos nativos como dóceis, bons, símbolos de bravura e de inocência, e passivos face às iniciativas portuguesas. Em se tratando da questão racial, a situação é bastante análoga, uma vez que o abolicionismo não é tematizado, não da mesma forma que a Maria Firmina fez. Ainda que nós tenhamos ficado por séculos sem conhecer amplamente a escrita de Maria Firmina dos Reis, a produção literária dela é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores registros históricos da construção de uma nação marcada pelas desigualdades que, por séculos, se basearam na divisão racial. Com ela e com tantos outros talentosos autores, como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Jefferson Tenório e Itamar Vieira Júnior, temos um outro caminho da literatura brasileira. Com esses autores, passamos a conhecer o lado de gente que pouco mostrava as caras nas histórias que tanto conhecemos. Com isso, esperamos que vocês tenham se interessado pela obra Úrsula, pela escritora Maria Firmina dos Reis e pela literatura brasileira, que é tão rica e diversa, assim como o seu povo.
Confira as outras aulas do projeto 200 anos de nacionalismo na literatura brasileira. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado por nos assistir até o final e até a próxima. Tchau!